Você é daquelas pessoas que vive lutando por justiça? Pois saiba que existe a justiça dos homens e também a justiça de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que entender quando falamos sobre justiça é que a justiça é relativa. Por exemplo, existe aquele cidadão que se sentiu lesado pelo ladrão que roubou ele. Então ele mandou a polícia pegar o ladrão. Mas o ladrão diz que ele rouba porque se sente injustiçado pela sociedade. Então, a quem se deve fazer justiça nesse caso? Eu poderia citar um outro caso mais recente, daquela mulher que matou o marido na sua própria casa. E todo mundo sabe que não é justo tirar a vida de uma outra pessoa. Mas o que acontece é que essa mulher vivia sofrendo violência doméstica dentro de casa e se sentia injustiçada. E é por isso que ela matou o marido. Eu quero que você entenda com isso que sempre quando a gente luta para realizar algum tipo de justiça com as nossas próprias mãos, ou ainda chamando a polícia ou o seu irmão mais velho, não importa sobre qual justiça você está lutando, sempre quando buscamos a justiça da nossa própria maneira, estamos tomando a frente de Deus que poderia realizar justiça no nosso lugar. E é por isso que Jesus nos traz uma recomendação muito importante que fica ali em Mateus capítulo 6, verso 33. Vem comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está se referindo às coisas que são o comer, beber e vestir. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque a justiça que devemos buscar não é a sua justiça no sentido da justiça de você que está atrás dessa tela, mas sim da justiça que vem de Deus. Porque da mesma maneira que devemos buscar o reino de Deus, o governo de Deus e não o governo dos homens, o mesmo se dá com relação à justiça. Não devemos lutar em justiça própria, mas sim buscar qual é a justiça de Deus sobre determinada situação. E a gente sabe quando a gente coloca a justiça de Deus em primeiro lugar, porque se de fato estamos fazendo isso, nós conseguimos esperar que Ele venha trazer o julgamento para essa situação. E aí eu vou contar para você um caso interessante que aconteceu comigo. Existe um vizinho aqui, que mora aqui na frente de casa, que costumava ficar fazendo festas até tarde da noite, que passava muitas vezes da meia-noite com um som alto e com músicas ruins que vinham diretamente para a janela do meu quarto. E o que acontece é que algumas vezes eu surtei com a situação e cheguei a ligar para a polícia para dar um jeito nesse som alto que o cara estava fazendo, desrespeitando a lei do silêncio. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, mas eu me lembro de não ficar em paz quando tomava essa atitude de chamar a polícia. E quando eu orei ao Pai a respeito para entender o que estava acontecendo de errado, eu pude entender que eu estava procurando resolver uma situação com as minhas próprias mãos e ainda por cima recorrendo a uma organização pública que também é criminosa para que ela venha lutar em meu favor. E aí eu comecei a refletir, será que eu deveria depender do Estado para que ele venha em minha defesa? Será que eu não estou tomando partido nessa batalha? Até que ponto esse vizinho não se sente no direito de fazer uma festa, sei lá, porque ele quer, por exemplo, fazer alguma coisa para a filha dele, e aí ele se sente injustiçado por não fazer essa festa no horário que a filha dela queria que fosse feita? E foi a partir dessa reflexão, já há uns bons anos atrás, que eu decidi parar de recorrer a organizações ou pessoas ou mesmo a polícia para que elas venham lutar em meu favor a respeito de uma situação que na verdade depende de que o pai venha fazer justiça, porque toda vez que eu ligava para a polícia eu acabava tomando a frente do pai para tentar resolver a situação com minhas próprias mãos, e talvez eu nunca tenha dado oportunidade de que Deus resolvesse essa situação para mim. Então eu decidi parar de ligar para a polícia e simplesmente orar e apresentar a situação para que Deus viesse julgar esse caso. E o resultado foi muito interessante, porque depois de uma ou outra festa que ele fez, ele acabou suspendendo de vez o som alto nas festas que ele fazia ali depois das 10 horas da noite. E eu nem sei exatamente como é que foi que Deus resolveu essa situação para mim, porque eu já tinha também tentado conversar com o vizinho, mas ele não gostou muito da ideia de ser privado desse direito de fazer uma festinha. E hoje eu consigo compreender que talvez Deus pudesse ter julgado a situação em favor dele, e não em meu favor.
E por isso que é importante buscarmos a justiça de Deus, porque na justiça de Deus podemos descansar. Há quem diga ainda que o certo é que num caso em que existe uma disputa, quem deveria aplicar a justiça é o povo. Portanto, deveríamos buscar a justiça do povo. E esse nome é bem interessante porque a palavra justiça do povo, que no grego é Laodiceia, aparece lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Aqui no versículo 14, a gente vê a profecia dizendo assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nesse texto a gente percebe claramente que Jesus estava do lado de fora batendo para entrar na igreja, porque essa igreja, a igreja de Laodiceia, tinha colocado Jesus para o lado de fora, porque afinal de contas, para eles era suficiente que buscassem a justiça deles, a justiça do povo, palavra que tem origem no nome Laodiceia. E o resultado que a gente vê das pessoas que vivem buscando a justiça do povo ao invés da justiça de Deus são as riquezas desse mundo. Pessoas que vivem disputando umas com as outras e buscando uma justiça nessa terra, na verdade são aqueles que estão querendo acumular bens nesse mundo. E a gente sabe que não dá para servir a Deus e as riquezas. Assunto contido numa palavra de Jesus que a gente acabou de ler no mesmo capítulo de Mateus 6. E aí, será que vamos ter paciência em esperar a justiça de Deus ou vamos tentar resolver as coisas com as nossas próprias mãos? E se você ficou curioso em compreender melhor qual é a diferença entre o governo de Deus e o governo dos homens, palavras que no grego podem se referir a democracia e teocracia, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!